Você sabe o que é fazer um lay ou fazer um back? E a aposta exchange? Então se ajeita aí que depois da vinheta eu vou te explicar. Olá, eu sou Valdir Veríssimo, seja muito bem-vindo ao canal para mais um vídeo sobre apostas esportivas. Já vou pedir encarecidamente para você se inscrever, deixar o seu like, comentar, criticar, elogiar, perguntar, pode ficar à vontade nos comentários que esse espaço é de vocês. No vídeo de hoje, vou falar sobre o exchange nas casas de apostas. Atualmente temos uma inundação de casas de apostas esportivas, mas a minoria possui o espaço exchange. Se você está aqui porque quer levar de uma maneira mais séria o trade esportivo, então esse vídeo é exatamente para você. O exchange é exatamente o local onde se faz trade, não tem como fazer trade nas casas de apostas recreativas. A principal diferença do exchange para o ambiente de apostas da maioria das bets é que nesse caso o apostador não aposta contra a casa de apostas, e sim contra outros apostadores. A casa, por sua vez, lucra pegando uma comissão das apostas ganhas, porém as odds sempre serão mais altas que as casas de apostas recreativas, além de que essa comissão para a casa garante que elas não limitem os apostadores que são vencedores. Basicamente, o exchange é uma ponte entre um apostador e outro, ligando um apostador que está em back com o que está em lay e vice-versa. A grosso modo, ficar em back é assumir a posição a favor de um resultado. Já o lay é quando você fica contra um resultado. Vou usar o confronto entre Mirassol e Avaí pela 21ª rodada da Série B de 2023 para exemplificar as posições back e lay. A coluna azul representa o back e a coluna vermelha representa o lay. A entrada em back acaba sendo um pouco mais agressiva em relação à probabilidade de acerto, já que só um resultado interessa. Em caso de back Mirassol, somente a vitória do Mirassol interessa. Em caso de back empate, somente o empate. E em caso de back Avaí, somente a vitória do Avaí. Já o lay tende a ser mais conservador em relação às chances de acertar, já que contamos com dois resultados possíveis. Em caso de lay Mirassol, vitória Avaí ou empate. Em caso de lay empate, vitória do Mirassol ou Avaí. Em caso de lay Avaí, vitória do Mirassol ou empate. Até aí, a impressão que temos é que o lay é mais vantajoso do que ficar em back. Porém, tem um fator que equilibra em muitas duas posições. Esse fator é o valor das odds, e vou tentar explicar como elas influenciam o risco versus recompensa de uma entrada. Enquanto o valor da odd para back é uma multiplicação do que você vai ganhar, a odd em lay é uma multiplicação do seu risco, ou seja, o quanto o mercado vai te cobrar para ficar contra um resultado. Quando temos lay com odds abaixo de 2, o mercado praticamente paga para ficar contra um resultado. Temos para Mirassol e Avaí a seguinte precificação: back Mirassol 1,64, back empate 3,85, back Avaí 7,2. Lei Mirassol 1,67, Lei Empate 3,95, Lei Avaí 7,4. Fazendo uma matemática em cima de uma banca de R$ 1.000 e uma stake de 100, que representa 10% do valor da banca, temos os seguintes valores de risco contra recompensa. Colocando R$ 100 em back Mirassol, você terá um retorno de R$ 164, ou seja, R$ 64 de lucro, ou 64% do valor do seu investimento nessa entrada, sendo um rendimento de 6,7% de banca. Em back empate, R$ 385 de retorno, 285 de lucro ou 285% sobre o investimento, 28,5% em relação à banca. Back Avaí, R$ 720 de retorno, 620 de lucro ou 620% sobre o investimento, dando 62% de crescimento da banca. Até aí, nenhuma novidade em relação às casas de apostas recreativas. Já a posição em lay sempre vai te pagar 100% do seu investimento. No caso, qualquer lay vai te dar 100% de lucro, porém a odd simboliza o risco, e ficariam assim. Lei Mirassol, R$ 67 para ganhar R$ 100 de lucro, ou seja, 149,25% sobre o valor do seu investimento, que foi de 6,7% da banca, para um crescimento de 10%. Lei Empate, R$ 295 ou 29,5% da banca para ganhar R$ 100, o que dá 33,9% de lucro sobre o investimento para 10% de rendimento na banca. Lei Avaí, R$ 640 para ganhar R$ 100,
15,63% sobre o investimento de 64% da banca para 10% de rendimento. Essa é a parte exata da matemática simples. Agora vamos para a parte humana da equação. Todo investimento de renda variável passa por tomadas de decisões que dependem muito do seu mindset. Depende muito do quão impressionado você fica com a possibilidade de ter um lucro altíssimo em um back Havaí, ou se você não se sente pressionado em assumir um lei Havaí com um risco absurdo. Ou então, o que é meu caso, esse lei Mirassol. Eu particularmente gosto muito de fazer entradas em lei, sempre estou buscando leis como esse abaixo de 2. E no caso, tem valor nesse lei Mirassol, pois utilizaria um valor baixo de stake para um retorno de 10%, que já é um retorno altíssimo, levando em consideração que nenhum investimento te dá em média mais de 5% de rendimento. Claro que não podemos ignorar que futebol ainda é um jogo e é impossível prever resultado ou placar, mas conseguimos aumentar nossas chances em busca de probabilidade. Para mim, esses dois times estão próximos em termos de rendimento. O Mirassol leva uma vantagem em relação ao desempenho que a tabela mostra e ainda joga em casa. Porém, a necessidade do Avaí ganhar ou pelo menos empatar para não descolar do primeiro time fora do Z4 me faz acreditar que teremos muita dedicação da parte do Avaí. Caso você não tenha acompanhado o canal, o vídeo sobre precificação e procura de mais EV, vou deixar o card passando aí em cima, pode clicar, aí você vai entender melhor como que eu encontrei esse valor em Mirassol, como que você pode encontrar valor em Back Havaí, entre todos os seus métodos e tudo mais. No meu método de trabalho, mais EV está nesse lei Mirassol, pois fico confortável em ganhar com uma possível vitória do Havaí ou provável empate, já que o Havaí não está jogando nada, está muito ruim na verdade, mas tem a necessidade de vitória para sair do Z4. E para finalizar, quero dizer que como se trata de apostas contra outros traders ou punters, é preciso que do outro lado tenha alguém em uma posição contrária à sua. Então pode acontecer raras vezes apostas não correspondidas quando tem muito valor de um lado e pouca gente colocando dinheiro do outro. Mas esse assunto de como o mercado ajusta as odds ficará para outro vídeo. Até lá, quero deixar um muito obrigado e até a próxima.